Convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 26. Vamos dar continuidade ao estudo deste texto do Evangelho de Mateus. Estamos observando aquilo que aconteceu com o nosso Senhor e vamos observar ainda mais do Getsêmani ao Gólgota. Posteriormente, também vamos observar aquilo que aconteceu após a crucificação até a ressurreição de Cristo. E é lógico pensar também, brevemente, relembrar a sua ascensão aos céus. Eu vou pedir que os irmãos mantenham a Bíblia aberta em Mateus 26. Nós vamos ler hoje do versículo 56 ao 68. Mas nós vamos fazer isso enquanto eu estiver expondo a mensagem. Aí nós vamos fazer a leitura deste texto. Paramos domingo passado no versículo 56, quando todos os discípulos, ao perceberem que Jesus foi preso, eles o deixaram e todos fugiram de sua presença, como os irmãos podem se lembrar. Mas, queridos, como eu mencionei hoje pela manhã, domingo passado, claramente, de uma forma muito evidente, o Senhor nos consolou. O Senhor veio com a sua palavra, mas com refrigério e pastoreou os nossos corações, tanto pela manhã quanto à noite. A palavra do Senhor veio como um bálsamo para aliviar as nossas feridas. Domingo passado, a palavra do Senhor, ela também veio como um refrigério para aliviar os nossos temores, que por vezes eles se apresentam diante de nós exatamente para produzir aquilo que eles mais sabem fazer, que é produzir temores. A palavra do Senhor também veio nos consolar diante de nossas lutas. E nós vimos isso em apenas uma única lição, quando nós observamos que as ovelhas de Jesus nunca estão perdidas quando tudo parece estar perdido. A palavra do Senhor para nós hoje, neste domingo, tanto manhã quanto à noite, é uma palavra de exortação. É uma palavra que vem para também nos pastorear, mas no sentido de abrir os nossos olhos e chamar a nossa atenção para algumas verdades e realidades que nós não podemos nos esquecer, principalmente enquanto estamos neste mundo. Saindo do Getsêmani, indo em direção ao Sinédrio, nós vamos observar hoje a nossa sexta lição desta série. E a lição que vamos observar hoje, ela é também uma lição muito simples, mas nem sempre aquilo que é simples está na nossa mente de forma clara. Como a nossa irmã Fernanda acabou de orar, precisamos nos esforçar para trazer à memória a palavra do Senhor todos os dias da nossa vida. Mas a sexta lição que vamos observar nessa série de mensagens, que é a única lição de hoje, nos diz o seguinte: por sermos luz neste mundo, não devemos negligenciar a astúcia das trevas. Por sermos luz neste mundo, não podemos negligenciar a astúcia das trevas. Quando eu menciono esta lição, nós afirmamos esta verdade, este princípio, porque as trevas, meus irmãos, elas costumam se preparar. Na verdade, as trevas, elas costumam estar preparadas para subjugar a luz. Olhe no versículo 57, dando continuação ao texto que nós estamos observando. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. No final do texto diz, onde estavam reunidos os escribas e os anciãos. Ou seja, enquanto Jesus estava ali no cenáculo para celebrar a ceia da Páscoa, logo após Judas se retirar, a palavra de Deus diz que Satanás ele entrou em Judas, e Judas se retirou para entregar Jesus, não para trair Jesus, ele já havia traído Jesus, apenas para entregar Jesus, para falar onde Jesus estaria no jardim de Getsêmani, Judas sabia. Enquanto Jesus estava ali ainda com seus discípulos, fornecendo muitos ensinamentos, as coisas já estavam sendo preparadas para receber Jesus. A casa do sumo sacerdote já estava sendo preparada para receber Jesus amarrado, trazido pelas autoridades, pelos guardas do templo. Tudo já estava preparado. Mas precisamos pensar, meus irmãos, o que isso significa?
O que significa essa realidade de que quando Jesus ele estava ainda ensinando seus discípulos na ceia, as coisas já estavam sendo preparadas para aprender, não apenas para aprender, mas para conduzir Jesus Cristo na intenção de crucificá-lo e matá-lo. Nós não podemos fazer uma observação apenas deste momento se nós não nos lembrarmos de algumas outras verdades. Por exemplo, os irmãos vão se lembrar que Jesus, no início de seu ministério, ele usou a seguinte expressão: ainda não é chegada a minha hora. Nós estamos agora em um momento em que a hora chegou. E Jesus ele deixou isso muito claro. João capítulo 12, versículo 23, Jesus disse: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. No início do ministério dele, ele deixou em evidência: ainda não é chegada a minha hora. Mas agora ele falou: a minha hora chegou. Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. E terminamos, meus irmãos, domingo passado, com os discípulos fugindo, deixando Jesus sendo preso. E entendo o que o texto fala, nós não enfatizamos isso domingo passado, que as pessoas que foram prender Jesus, os guardas do templo, as autoridades, não foi um grupo pequeno. O texto fala que foi uma multidão. Uma multidão de homens, de autoridades foram para prender Jesus. E quando eles prendem Jesus, os discípulos fogem. Vocês se lembram? Eles fogem perturbados em sua alma. Agora Jesus, ele está caminhando e ele está perante o Sinédrio. Ele está sendo levado para a casa do sumo sacerdote, mas não apenas para conversar com o sumo sacerdote. Jesus será colocado perante o Sinédrio. E Mateus nos apresenta, meus irmãos, nesta narrativa, 3 personagens principais: os membros do Sinédrio, Jesus e Pedro. E é interessante isso. Mas nós não precisamos investir o pouco tempo que nós temos para falar dessas 3 personagens. Nós podemos deixar as outras personagens para os próximos sermões. Hoje nós vamos pensar unicamente no Sinédrio. No Sinédrio. E é importante pensarmos nisso. Há uma ênfase do autor e dos evangelhos neste grupo de pessoas. Meus irmãos, o Sinédrio, ele era formado pelas principais autoridades de Israel. As principais autoridades religiosas de Israel. Então, quem fazia parte do Sinédrio? Nós tínhamos, ou tinha, o sumo sacerdote em exercício. Tinha também o sumo sacerdote antecessor. E outros sumos sacerdotes. E a maioria deste grupo era formada por saduceus, homens mais ricos, abastados financeiramente. Esses eram os sumos sacerdotes. Mas também tínhamos os demais sacerdotes, que eram membros do Sinédrio. Por exemplo, os fariseus. Nós tínhamos também os escribas. Os escribas, eles eram responsáveis por ensinar a lei ao povo e também os costumes, que na verdade eram traduções da lei de Moisés, que se tornaram costumes, não é? E tínhamos, por último, os anciãos. Quem eram os anciãos? Os anciãos eram os chefes de famílias. Famílias também abastadas, famílias conhecidas, famílias influentes. Meus irmãos, o Supremo Conselho e principal sede da justiça em Israel era formada por 71 pessoas, 71 membros. Então, quando Jesus ele é levado para a casa do sumo sacerdote, provavelmente essas 71 pessoas estavam presentes ali. 71 autoridades. Este conselho, Supremo Conselho, que era a sede de justiça, a fonte de justiça em Israel, eles tinham algumas autoridades. Por exemplo, eles tinham autoridade para mandar prender e apedrejar alguém. É lógico que eles precisavam ter o aval de Roma para isso, para a pena capital, mas por apedrejamento. Vocês se lembram que Paulo, ele estava, Saulo de Tarso, ele foi aquele que conduziu o povo a apedrejar Estevão. Então Estevão foi condenado pelo Sinédrio e ele foi apedrejado. O Sinédrio também tinha autoridade para conduzir, na verdade ele era o governo religioso e também o governo da vida civil do povo.
Agora, algo que é muito interessante, a gente muitas vezes não percebe nas narrativas, principalmente João capítulo 9. Vocês vão perceber que João capítulo 9, Jesus ele cura um cego de nascença, o sinédrio chama o cego de nascença, mas antes de chamar o cego de nascença, chama os pais do cego de nascença. E os pais do cego de nascença, eles estão com medo, eles não querem falar perante o sinédrio. E qual era o medo deles? Eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. E ser expulso da sinagoga pelo sinédrio, meus irmãos, era sinônimo de vergonha social. O cego de nascença não estava nem aí, ele foi expulso da sinagoga pelo sinédrio. E Jesus foi e o encontrou. Agora preste atenção, meus irmãos. O sinédrio, ele era a fonte de justiça em Israel. E o sumo sacerdote era a maior autoridade em Israel. E você já sabe por que o sumo sacerdote era a maior autoridade em Israel. O sumo sacerdote, meus irmãos, desde os tempos de Moisés e Arão, o sumo sacerdote, ele era o representante dos homens diante de Deus. O sumo sacerdote, ele era o mediador. Ele era a representação de Deus, ou melhor, ele representava o homem perante Deus. Então, o sumo sacerdote para o povo era de suma importância. A palavra do sumo sacerdote era quase que a palavra de Deus, como é a palavra do Papa para os católicos romanos. Nem tanto assim, né? Mas um pouco menos, mas também. Mas é interessante porque o Senhor validou, Jesus ele validou essa autoridade do sumo sacerdote, exatamente nesse momento. O sinédrio, eles estão se reunindo constantemente antes de prender Jesus. Eles querem silenciar Jesus. Eles querem prender Jesus, eles não aguentam mais a fama de Jesus crescendo. E eles estão discutindo. Enquanto eles estão discutindo, Caifás, que era o sumo sacerdote, ele se posiciona. E João descreve o posicionamento de Caifás. E João escreveu assim, João 11:49. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vocês nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação? Ora, ele não disse isso de si mesmo, João escreveu. Mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não apenas pela nação, mas Jesus também estava para morrer com o propósito de reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Por isso que eu afirmo que Jesus não morreu por todos os homens, Jesus morreu pelos filhos de Deus, de todas as épocas, de todo o mundo. Jesus morreu para reunir em um só povo os filhos de Deus que estavam dispersos, diz João. Por isso, meus irmãos, Jesus disse a Pilatos, nenhum poder, Pilatos disse assim para Jesus: você não sabe que eu tenho poder para te livrar ou te matar? Você não diz nada em sua defesa? Jesus disse assim: nenhum poder você teria sobre mim, se do alto não fosse dado a você, mas o que me entregou a você, maior pecado tem. E Jesus estava se referindo ao sumo sacerdote Caifás. Ele era muito mais responsável diante de Deus do que a autoridade romana. E meus irmãos, segundo o registro de Lucas, Jesus havia dito aos soldados que o prenderam para levá-lo à casa do sumo sacerdote, e eu já mencionei isso em 2 sermões. Jesus disse aos soldados: esta é a hora de vocês e o tempo em que reina o poder das trevas. Mas Lucas também registrou que neste momento em que Jesus ele será interrogado pelo sinédrio, Herodes e Pilatos, que eram quase como inimigos, eles não se falavam. Mas nesse momento em que Jesus ele está sendo preso, Pilatos e Herodes eles fazem as pazes. Agora vejam, neste momento em que tudo está acontecendo, em que Jesus está sendo levado perante o sinédrio, perante as autoridades religiosas de Israel, Jesus afirmou: este é o tempo em que as trevas estão reinando. Esse é o tempo em que as trevas elas estão buscando alianças. As trevas elas estão se juntando.
Aí nós temos a liderança de Pilatos, Roma. Aí nós temos Herodes, que é a liderança judaica ali, o representante judeu ali na Judéia, ali na região da Galileia. E nós temos agora o Sinédrio. Mas Jesus falou, este é o poder das trevas. Então há algo além do que nós estamos visualizando pelos olhos humanos. Mas é interessante porque, como fonte de justiça, o Sinédrio deveria seguir as orientações que Deus havia dado por intermédio de Moisés. Moisés disse assim, Deuteronômio 16, 18 a 20, uma palavra aos juízes. O Sinédrio era formado por estes homens que deveriam julgar. Moisés disse assim: juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as suas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Preste atenção. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Deuteronômio 16, 18 a 20. E meus irmãos, o Sinédrio, que deveria ser fonte de justiça, tendo o sumo sacerdote como a autoridade máxima, se reúne com as trevas para punir Deus. É impressionante. É impressionante como a prepotência humana, em consonância com as trevas, é quase que uma aberração existencial. É impressionante. Queridos, de acordo com a tradição e as leis judaicas presentes na Mishnah, a Mishnah era uma série de orientações práticas que vinha da tradição oral, mostrando como o povo deveria aplicar a lei de forma prática. E havia na Mishnah algumas orientações para o Sinédrio. E eu vou mencionar algumas para os irmãos. E essas regras da Mishnah, na verdade a Mishnah se tornou a base, a primeira parte do Talmud. O Talmud é o principal comentário da vida religiosa dos judeus, comentário rabínico. Agora veja, eu vou mencionar três ordens que eram dadas para o Sinédrio. O Sinédrio, ele não tinha autoridade legal para realizar julgamentos criminais à noite. E Jesus é preso mais ou menos à meia-noite. E Jesus, ele é julgado durante toda a madrugada. O Sinédrio, por exemplo, ele não poderia de forma alguma fazer o julgamento em uma residência, mas sempre no templo. Exatamente numa parte do templo que ficava num terreno do templo chamado Lugar das Pedras Lavradas. Ali o Sinédrio deveria fazer os seus julgamentos, ainda mais se o Sinédrio estivesse pensando numa pena capital, na morte de alguém. Agora, algo interessante também, o Sinédrio não poderia fazer o julgamento de alguém que está sendo condenado à morte antes de uma festa religiosa, por exemplo, como o Pêssar, a Páscoa. E também não poderia fazer um julgamento antes do sábado, que era um dia sagrado. Então eles quebram todas as regras, mas não apenas isso. Não temos apenas essas violações do Sinédrio em relação à própria lei deles. Nós temos algumas violações que Mateus registra, estão presentes no texto. Primeiro, eles procuravam um falso testemunho contra Jesus para condená-lo à morte. Versículo 59, veja o que diz. E os principais sacerdotes e todo o Sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Meus irmãos, notavelmente, os líderes religiosos judeus, eles estavam tentando obter uma condenação e uma sentença de morte antes mesmo de ouvir aquele que seria condenado. Então eles já estavam violando no coração e na intenção deles, na intenção do coração deles, a lei de Moisés, que dizia: não matarás. Mas não apenas isso,
Eles não se contentavam com qualquer evidência para fundamentar o que desejavam. Versículos 60 e 61. Este disse, 60, e não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram duas, afirmando, este disse, posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Mais uma violação dos 10 mandamentos. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20, 16. Mas eles não estão preocupados se eles estão violando as leis do próprio Sinédrio. Eles não estão preocupados se eles estão violando a lei de Deus. Sabe por quê? Porque esta é a hora e o poder das trevas. Meus irmãos, assim como a serpente, eles distorcem os propósitos da palavra de Deus, presentes em Deuteronômio 19:15, quando Moisés disse, olha, pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas, todo fato será resolvido. Eles encontram 2 testemunhas, mas as 2 testemunhas distorcem o que Jesus disse. Jesus nunca disse, eu destruirei o templo e reconstruirei. Jesus disse, destruam vocês o templo, que em 3 dias eu reconstruo. Mas eles distorcem. Mas Marcos registrou o seguinte sobre as 2 testemunhas. Nem assim era coerente o testemunho deles. Marcos 14, 59. Por fim, o Sinédrio condena, humilha e desdenha de Deus. Versículo 66 a 68, veja o que diz. O sumo sacerdote disse, o que vocês acham? E eles responderam, é réu de morte. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele, e outros o esbofeteavam, dizendo, profetize para nós, ó Cristo, quem foi que bateu em você? Meus irmãos, aquele que criou todas as coisas, e sustenta todas as coisas pelo seu poder, diante de tudo isso, ele permaneceu como uma ovelha que está sendo entregue nas mãos dos seus tosqueadores. Você já viu uma ovelha na mão do seu tosqueador? Eu já vi. Ela está totalmente entregue. Mas sabe o que é mais absurdo da cegueira espiritual? É a loucura da cegueira espiritual. O sumo sacerdote, representante de Deus, perante o povo de Deus, homem que deveria ter uma vida íntegra diante de Deus, homem usado por Deus. O sumo sacerdote, mediador entre os homens e Deus, ele diz a Jesus, eu exijo, perante a presença de Deus, que você me digas. Ele não consegue enxergar que ele está exatamente perante Deus. Ele diz, eu exijo que você diga para mim, eu exijo perante Deus que você diga se você é o Cristo. E eu fico imaginando Jesus, o Deus encarnado, diante do sumo sacerdote, ouvindo essas coisas. Meus irmãos, quando a Bíblia fala que Jesus ele era manso, no sentido de ter todo o poder para destruir, ou para manifestar a sua justiça, mas ele tinha domínio próprio, este é um dos exemplos. Jesus, por amor, ele não se manifestou. Agora, Caifás ele não consegue enxergar que ele está perante o Deus, que João diz que todas as coisas foram criadas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu creio que Caifás, meus irmãos, representa a loucura humana em seu desejo de acusar, humilhar e matar o seu Criador. Após todas essas informações sobre esse julgamento ilícito de Jesus, meus irmãos, olhando apenas para o Sinédrio, vamos voltar à lição principal desta noite. Por sermos luz neste mundo, não devemos negligenciar as astúcias das trevas, ou a astúcia das trevas. Em Mateus capítulo 5, 14 e 16, Jesus disse aos seus discípulos, vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador,
e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Queridos, é certo que não podemos comparar a nossa vida, aquilo que nós experimentamos, inclusive as oposições que sofremos, com este momento em que Jesus está neste momento, tanto no Getsemane, no Sinédrio e também em sua crucificação. Não há como comparar. Entretanto, enquanto estamos neste mundo, Jesus mesmo disse que nós somos a luz do mundo e que a nossa luz deve brilhar. Como testemunhas de Cristo, devemos ser referenciais onde o Senhor nos colocar, para mostrar não como nós somos, mas quem é Cristo em nós. Porque as trevas, aqueles que estão em trevas, eles não sabem que estão em trevas. Então a única coisa que eles podem fazer é odiar a luz. Isso é a manifestação natural daquele que está nas trevas. Ele odeia a luz, porque a luz manifesta as suas obras. Agora, o que eu quero enfatizar nesta lição é que não são apenas os olhos do Senhor que estão sobre os justos, os olhos das trevas também. Os olhos das trevas também estão. E se isso não fosse verdade, nós não teríamos tantas exortações da parte do Senhor para a sua igreja quanto a isso. Dentro do contexto do relacionamento fraternal, o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios: pois nós não ignoramos os desígnios ou as intenções de Satanás. O ambiente é do relacionamento fraternal, é o ambiente de receber o irmão que pecou e está arrependido, é o contexto de perdão. Nós não podemos ignorar as intenções de Satanás. Sabe por que isso? Porque enquanto Deus muitas vezes perdoa o nosso irmão que pecou e está arrependido, a igreja muitas vezes age a favor de Satanás. E não percebe que está sendo usado para oprimir aquele a quem o Senhor perdoou. Sobre o perigo de falsos mestres, Paulo escreveu: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Segundo os Coríntios 11:14, ou seja, se o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, não despreze que aqueles que vão enganar a igreja, eles vão se disfarçar em servos de Deus. Agora, queridos, não é apenas no ambiente da igreja, O discernimento espiritual quanto ao engano, o discernimento espiritual quanto à realidade que nós vivemos enquanto estamos neste mundo, deve permear o dia a dia do cristão. Sabe por quê? Porque nós somos luz, e a nossa luz deve brilhar onde estivermos. A nossa luz deve brilhar dentro da nossa casa. A nossa luz deve brilhar no relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs. A nossa luz deve brilhar, por exemplo, nos conflitos familiares. A nossa luz deve brilhar no ambiente de trabalho. A nossa luz deve brilhar no consultório médico. A nossa luz deve brilhar lá no Uber. A nossa luz deve brilhar no trânsito, em nossas conversas com pessoas. Deus sabe disso e as trevas se opõem a isso. E como que as trevas se opõem a isso? Ofuscando o brilho da luz. O problema das trevas, irmãos, não é comigo ou com você. O problema das trevas é com Deus. E todos aqueles que fazem parte e são da luz, são um problema para as trevas. E temos visto isso no ministério de Jesus. As trevas, elas costumam se apropriar dos momentos em que nós estamos frágeis, fracos. As trevas se aproveitam. Mas nós precisamos nos atentar. Depois de falar aos seus discípulos assim: é chegada a minha hora, veja o que Jesus falou para eles. Jesus disse assim, João 12:35: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. Para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E Jesus está falando exatamente desse momento, eu creio,
em que Jesus é preso, as trevas estão atuando e os discípulos, eles fogem. Eles foram surpreendidos pelas trevas, mas Jesus havia exortado. Jesus usou algumas expressões que revelam como os filhos das trevas costumam ser mais prudentes do que os filhos da luz. Temos alguns irmãos aqui que são policiais, né? E eles podem falar com mais propriedade. Mas na maioria dos casos, meus irmãos, um ladrão, quando ele sai para a rua com a intenção de roubar, ele não tem uma vítima em mente. Ele sai procurando oportunidades. Ele sai procurando pessoas distraídas. Não é isso, Marcos? Aquele que está no carro, esperando alguém no lugar escuro, ele está lá dentro do carro mexendo no celular. Uma pessoa que está distraída ali em pé em um lugar que não tem muito movimento. O ladrão, ele vive de oportunidades. Quando Pedro, ele exorta a igreja, no momento de aflição da igreja, Pedro diz assim: vigiem, orem, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar, ou seja, buscando oportunidades. Aos Romanos, Paulo disse, e eu vou ler numa versão que fica um pouco mais simples para que os irmãos entendam. Tudo isto é ainda mais urgente porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando. Sabe por quê? Porque enquanto estamos aqui, nós estamos na noite. Enquanto estamos neste mundo, é noite. Enquanto estamos neste mundo, são trevas. O dia ainda não clareou, o sol da justiça ainda não brilhou. Por isso que Paulo escreve, a noite está quase acabando e vem chegando o dia, portanto, deixem de lado as obras das trevas, como se fossem roupas sujas, e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais. E não se envolvam em brigas e nem invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. E não fiquem imaginando formas de satisfazer os seus desejos pecaminosos. Sabe por quê? Porque isso são obras das trevas. Viver envolvido em promiscuidade, em pecado, em brigas, em carnalidade, são obras das trevas. Vocês não estão nas trevas. Jesus falou, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Meus irmãos, os filhos da luz, eles se esquecem que são filhos da luz, mas as trevas não se esquecem que são trevas. Os filhos da luz, eles se esquecem que eles estão em uma batalha. As trevas não se esquecem que estão em uma batalha. Eles estão preparados. Enquanto Jesus está lá celebrando a ceia, eles já estão preparados para receber. Já está tudo pensado, planejado. Herodes faz as pazes com Pilatos. E eles estão em consonância com o Sinédrio, a sede da justiça de Israel, da justiça de Deus. Mas este é o poder das trevas. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Mas também disse à sua igreja, vós sois a luz do mundo. Mas os filhos da luz, eles não costumam se preparar para viver todos os dias na dependência de Deus, em um mundo mau e caído, meus irmãos. Enquanto as trevas, elas estão preparadas e atentas para se apropriar de alguma brecha. Sabe para quê? Para atingir, oprimir, sufocar a luz deste mundo. Porque a luz deste mundo, ela não está distante nos céus. A luz deste mundo habita em cada salvo por Jesus Cristo. E as trevas, elas estão sempre unidas, sempre preparadas para sufocar e oprimir a luz. E quanto a nós? Essa é a pergunta. E quanto a nós? Será que nós estamos atentos a essa realidade, meus irmãos, que nos cerca diariamente? O fato de que todos esses acontecimentos foram predestinados por Deus,
como está em Atos capítulo 4, 27 a 28, não exclui a exposição da verdade, da realidade e as exortações da palavra de Deus para nós quanto a essa realidade. Essa junção de propósitos contra o autor da nossa fé ainda está presente contra a igreja. Ainda está presente contra a igreja. Agora, algumas perguntas que são importantes respondermos. Será que nós estamos atentos, meus irmãos, ao constante abatimento de nossa alma como algo além de nossa fraqueza? Ou apenas nós olhamos para o abatimento constante da nossa alma como sinônimo de nossa fraqueza? Você acha mesmo que é apenas sinônimo da sua fraqueza? As trevas já perceberam o que abate você. As trevas já perceberam o que sufoca a sua fé e rouba o seu contentamento e a sua alegria em Deus. Até quando você vai permitir sem lutar? Será que nós estamos atentos às constantes quedas em pecados conhecidos, como se não tivesse influências além de nossas inclinações carnais? Você acha mesmo, meu irmão, minha irmã, que aquilo que nos afasta de Deus não será apresentado constantemente como isca das trevas para fisgar você, para embaçar o brilho da luz que há em nós? Até quando você será fisgado? Até quando? Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Romanos 13, 13. Será que estamos atentos aos conflitos que surgem em nossa casa, simplesmente como conflitos? Paulo, ele não escreveu que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades, contra seres espirituais da maldade nas regiões celestiais, simplesmente porque ele queria espiritualizar um pouco. Paulo também não disse que Satanás lhe impediu o caminho quando ele queria ir para Tessalônica, simplesmente porque ele queria dar uma desculpa para os irmãos de Tessalônica, falando porque ele não foi a Tessalônica. Satanás lhe impediu o caminho. Pedro, quando olha para Ananias e diz assim: Ananias, por que você permitiu que Satanás ele enchesse o seu coração dessa forma? Pedro, ele não disse isso porque simplesmente ele queria lançar a culpa sobre o outro. Não, Satanás encheu o coração de Ananias contra o Espírito Santo. Será que estamos atentos aos nossos filhos? Será que vamos continuar agindo como se os predadores não estivessem à espreita? Como se os predadores não estivessem observando os pais desapercebidos? Eu gostaria de dar uma palavra às irmãs da igreja. Mães de meninas. Mães de meninas. Minha irmã, ensine a sua menina a ser feminina. Ensine a sua menina a não ser dominadora. Ensine a sua menina a não ser irada, a não ser controladora. E ela vai perceber isso quando você agir corretamente com o pai dela. Você ainda não entendeu, talvez, que há um sistema planejado e empenhado pelas trevas para sufocar a luz da palavra do Senhor na casa dos servos de Deus. Na casa dos servos de Deus. Então você precisa, em amor, exortá-la. Mas antes de exortá-la, você precisa mudar a sua forma de agir e reagir. Uma palavra também aos homens. Pai de meninos. Meu irmão, cole no seu filho. Cole no seu menino. E eu vou dizer por quê. Cole no seu menino para ensiná-lo a ser homem. E não transfira a responsabilidade para outras pessoas,
porque a responsabilidade é sua. Sabe por quê? Porque além do coração pecador do seu filho, há um sistema planejado e empenhado para torná-lo fraco, frágil e desencorajado em sua liderança. Mas será que estamos atentos aos ataques diretos e indiretos das trevas contra os valores bíblicos? Meus irmãos, não é uma questão apenas de política, de esquerda ou direita. Será que estamos enxergando as muitas tentativas das trevas para nos afastar daquilo que Deus nos deu, para acender a chama de nossa fé, para nos afastar da palavra de Deus, para nos afastar da oração, para nos afastar da comunhão com os irmãos? Não há nada que apague mais o brilho no cristão do que a frieza espiritual. E a frieza espiritual é o alvo das trevas. Irmãos, quem dera a nossa luta fosse apenas contra o nosso coração, mas não é. Não é. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, os olhos das trevas também. E a palavra de Deus nos chama a estarmos em uma posição de alerta. Então, enquanto estivermos neste mundo, precisamos aprender a olhar além de nós mesmos, além dos acontecimentos, das coisas que nós estamos vendo. E eu não estou falando que nós devemos espiritualizar todas as coisas, eu estou afirmando que nós devemos nos atentar às coisas que são de fato espirituais. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você tem o desejo de honrar a Deus, e você acha que vai ser tão simples? Você vem, canta e fala: Senhor, eu te amo, eu quero fazer a tua vontade, eu quero consagrar a minha vida, eu quero entregar o meu coração, eu quero ser santo como tu és, eu quero te glorificar, eu quero que os meus pensamentos sejam moldados. E Deus olha para você e diz assim: eu sei, você é meu. Essa vontade que você tem, eu coloquei no seu coração, é o meu espírito que está em você e que te guia em toda a verdade. Mas vigie. Se você se lembrar, nós já falamos sobre isso há tempo atrás. Quando Jesus olhou para os discípulos e disse: o espírito de vocês está pronto. Vocês desejam orar comigo, mas a carne é fraca e vocês não estão vigiando. Meus irmãos, por que vocês acham que Jesus nos ensinou a orar? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Eu estou caminhando para o fim, mas eu estava pensando essa semana como nós não costumamos nos atentar para todos os efeitos da misericórdia ou das misericórdias de Deus em nossa vida. Nós não nos atentamos para todos os efeitos das misericórdias de Deus em nossas vidas. Nós não conseguimos nos atentar para todos os livramentos que Deus nos dá. E normalmente nós enxergamos os livramentos como aconteceu comigo essa semana. Eu estava numa rodovia já a certa velocidade e uma senhora andando nessas motos elétricas que são bicicletas, ela resolveu entrar no retorno. E ela entrou na minha frente. Meus irmãos, seria fatal, ela sem capacete. O Senhor deu um livramento visível. Mas aí eu me lembrei de um puritano, que ele estava em conversa com o seu filho. Na época dos puritanos, eles não tinham carro, eram cavalos. E o filho chegou para o pai e falou assim: pai, eu estava vindo para cá e Deus me deu um livramento tremendo. O meu cavalo tropeçou 3 vezes e eu não caí. E o pai dele falou: puxa filho, eu também recebi um livramento igual. Eu estava vindo para cá e o meu cavalo não tropeçou e eu não caí. Nós costumamos enxergar a providência de Deus só nas coisas extraordinárias, mas nós não temos noção do que o Senhor tem nos livrado. Sabe quando você ora pelo seu filho? Sabe quando você ora pela sua filha? Sabe quando você ora pelo seu pai, pela sua mãe, mesmo que eles não sejam crentes? Deus, pela sua graça e misericórdia e fidelidade à palavra dele, Ele está dando livramentos que você nem imagina. Talvez para muitos, se não para todos, estar aqui nesse exato momento seja um livramento.
porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nós somos entregues como ovelhas ao matadouro todos os dias. Estamos num mundo de trevas. Só estamos protegidos porque a graça de Deus nos protege. O cajado do Supremo Pastor nos protege, nos guia, nos livra. E nós muitas vezes não enxergamos. Deus tem nos livrado de coisas que não imaginamos e talvez nunca saibamos. Mas, irmãos, enquanto o Senhor nos livra e cuida de nós, porque Ele tem feito isso, enquanto Deus tem cuidado de nós, nós somos chamados para brilhar. Nós somos chamados para brilhar, exatamente enquanto estamos cercados pelas trevas. O Senhor nos chama para brilhar. E essas exortações não são para produzir medo. Sabe por quê? Nós temos que temer apenas um: Deus. Apenas Deus. Essas exortações, elas vêm para nós para nos alertar para uma única verdade. A simplicidade da pomba não pode negligenciar a necessidade de prudência. A simplicidade da pomba não pode negligenciar a necessidade de prudência. Sejam simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Talvez o que falte é menos esforço físico e mais joelho no chão. Talvez o que falte é menos entrega e mais luta. Talvez o que falte seja menos reclamação, murmuração, porque as coisas não melhoram. Talvez o que falte é de fato levantar, pegar a mão na espada e lutar até que a espada fique grudada pelo sangue em nossas mãos. Estamos neste mundo para lutar. 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 E como nós lutamos? Na dependência do nosso Deus. Então que o Senhor, meus irmãos, nos ajude. Nos ajude para que o brilho, sabe o brilho celeste? Para que o brilho celeste esteja presente em nós, enquanto nós peregrinamos neste mundo. Não permita que as trevas ofusquem a luz que habitam, ou a luz que habita em você. Porque o Senhor chamou você, para brilhar onde você está, para mostrar Cristo àqueles que jazem nas trevas, preso pelas trevas, cego pelas trevas, mas assim como eu e você fomos libertos, eles também podem ser libertos. Creia nisso. E não desista, até que Cristo faça algo em favor destas pessoas. Amém, irmãos? Vamos orar?